Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Papo Reto Filosófico. Eu sou o Cristiano, um dos criadores do canal, e nesse vídeo iremos conversar a respeito da vida sob a visão do filósofo estoico Sêneca. O estoicismo, ou escola estoica, foi fundada pelo filósofo grego Zenão de Cício entre 335 a 264 a.C. e se caracteriza por uma ética em que a imperturbabilidade, a extirpação das paixões e a aceitação resignada do destino são as marcas fundamentais do homem sábio, o único apto a experimentar a verdadeira felicidade. O estoicismo exerceu profunda influência no cristianismo, adotando rigidez e princípios morais. Porém, enquanto os estoicos adotam o princípio da razão, os cristãos adotam a fé no caminho de Deus. Lúcio Aneu Sêneca nasceu em Córdoba, aproximadamente no ano 4 a.C. Muito jovem, Sêneca estudou com o estoico Átalo e com dois neopitagóricos, Sótion de Alexandria e Papírio Fabiano, discípulos do filósofo romano Quinto Sestio, que professou uma doutrina eclética e possivelmente original, combinando elementos do estoicismo e do pitagorismo, ou seja, estamos falando de Pitágoras. Quase aos 40 anos, iniciou carreira como orador e político, no cargo de questor, tendo em seguida ingressado no Senado. Frequentou a corte de Calígula, onde estabeleceu vínculos com as irmãs do imperador, Livila, Drusila e Agripina Menor, mãe do futuro imperador Nero. Sendo figura destacada no Senado e no ambiente palaciano, devido a intrigas políticas, foi envolvido numa conjuração contra Calígula. Teria se livrado da condenação à morte, provavelmente por intercessão de aliados, que alegaram já estar ele condenado à morte natural iminente devido a uma doença pulmonar crônica. Pouco após a morte de Calígula, Sêneca tornou-se alvo da Messalina, esposa do imperador Cláudio, num confronto entre esta e as irmãs de Calígula. Acusado de manter relações adúlteras com Livila, Sêneca teve sua morte decretada pelo Senado. Por intervenção do próprio imperador, a pena foi comutada por exílio, que durou 8 anos na ilha de Córcega, período em que o filósofo dedicou aos estudos e à composição de obras em prosa e verso. Após a morte de Messalina, a nova esposa de Cláudio, sua sobrinha Agripina, possibilitou o retorno de Sêneca e o instituiu como preceptor do seu filho Nero, então com 12 anos. Com a morte de Cláudio, Nero foi nomeado seu sucessor e Sêneca tornou-se o principal conselheiro do jovem príncipe. Seguiu-se um período de equilíbrio político que durou 5 anos. No entanto, o conflito de interesses envolvendo, de um lado, Agripina e seus aliados, e do outro, conselheiros de Nero, os quais, por sua vez, se opunham a Sêneca, levou a uma crise que resultou na morte de Agripina e no gradual enfraquecimento político de Sêneca. Sua relação com Nero deteriorou-se, entre os outros motivos, pelo prestígio do filósofo em setores do meio político e intelectual, que viam nele uma figura de um governante ideal. No ano 65, Sêneca foi apontado entre os participantes de uma conjuração para derrubar o príncipe Nero. Este então o condenou a tirar a própria vida, o que fez cortando seus punhos uma banheira em 19 de abril do mesmo ano. Vamos falar sobre o livro A Brevidade da Vida de Sêneca. Sêneca é como se estivesse conversando com seu amigo Paulino. E ele fala: a maior parte dos mortais queixa-se da malignidade da natureza porque somos gerados para uma curta existência, porque esse espaço de tempo que nos é dado transcorre tão veloz, tão rápido, que com exceção de bem poucos, os demais a vida os deixa exatamente nos preparativos para a vida. Ou seja, as pessoas morrem quando estão se preparando para viver. Mas Sêneca contra-argumenta que não dispomos de pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o bastante e nos foi generosamente concedida para a execução de ações as mais importantes, caso toda ela seja bem aplicada. Porém, quando se dilui no luxo e na preguiça, quando é destendida em nada de bom, somente então, compelidos pela necessidade derradeira, aquela que não havíamos percebido passar, sentimos que já passou. Ou seja, concentramos-nos em coisas fúteis, coisas que não são melhor para nós e, consequentemente, nós vemos a vida passar diante dos nossos olhos e só percebemos quando já é tarde demais. É assim que acontece. Não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. Dela não somos carentes, mas pródigos. Tal como amplos e magníficos recursos, quando vêm para um mau detentor,
são dissipados no instante, ao passo que, por mais modestos que sejam, se entregues a um bom guardião, crescem pelo uso que se faz deles. Assim também a nossa existência é bastante extensa para quem dela bem dispõe. Ou seja, aquele que sabe viver, vive-se bem. Aquele que não sabe viver, perde-se um tempo grandioso fazendo coisas que no final das contas não são tão importantes assim. E olha interessante, nós estamos falando de um texto que foi escrito na época que Jesus Cristo estava vivo ainda. E ele fala mais. Porque nos queixamos da natureza, ela se revelou benigna. A vida terá longa se souberes utilizá-la. No entanto, um é dominado por uma avareza insaciável, outro por um empenho laborioso em tarefas inúteis, um vive impregnado de vinho, outro se entorpece na preguiça, esse se vê esgotado por ambição sempre dependendo de julgamentos alheios, aquele um desejo irrefreável de comerciar o conduz por todas as terras e todos os mares na esperança de lucro, a cobiça de feitos militares atormenta alguns, sempre empenhados em levar perigo a outros ou inquietos pelo próprio. Há os que, por voluntária servidão, se consomem na veneração ingrata. Muitos se destiveram na busca da sorte alheia ou na lamentação da sua. A grande maioria, que nada persegue ao certo, foi lançada a novos projetos por frivolidade volúvel. Inconstante e descontente consigo mesmo, alguns não agradam nenhuma meta para a qual possam direcionar seu percurso, mas o destino os surpreende entorpecidos e bocejantes, de tal modo que eu não duvidaria de ser verdadeiro o que o maior dos poetas vem afirmado à maneira de um oráculo. É diminuta a parte da vida que vivemos, realmente. Todo o período restante não é vida, é sem tempo. Bom, é notório o tempo que hoje nós perdemos, como por exemplo com Instagram, com WhatsApp, com a própria TV, com coisas que são fúteis. Veja, Sêneca nos alerta, como se estivesse prevendo o futuro. Pessoas que perdem seu tempo reclamando da própria sorte ou invejando a sorte de outrem. Ah, porque fulano conseguiu isso. Ah, porque ciclano tem aquilo. Nossa, como é sorte minha ruim. Nunca conquistei nada. Ou ainda, eu preciso ter muitos likes na minha foto. Nossa, não tive o suficiente, eu não sou feliz. Ou preciso mostrar que estou feliz para que meus seguidores vejam que eu estou feliz. E Sêneca ainda fala, pegando pesado. Qual então a causa disso? Viveis como sempre havereis de viver. Nunca vos ocorreu vossa fragilidade? Não observeis quanto tempo já transcorreu. Desperdiçais como se de uma fonte plena e abundante, quando nesse inteirinho exatamente aquele dia é doado a uma pessoa ou uma tarefa, seja este o último. Tendes medo de que tudo como mortais desejais, tudo como imortais. Tu vais ouvir muitos dizendo, a partir dos 50 anos vou me retirar, aos 70 me liberarei das minhas obrigações. E quem toma como fiador de uma vida tão longa? Quem irá aceitar que as coisas que passem tal como dispões? Não tem vergonha reservar para ti essas sombras da vida e destinar ao aprimoramento da alma apenas esse tempo que não podereis empregar em mais nada? Quando é tardio começar a viver só quando é hora de terminar? Que estúpido esquecimento da condição mortal, adiar para os 50 ou 60 anos decisões sensatas, e então querer começar a vida num ponto até o qual poucos chegam. Lembre-se, estamos falando do 2000 anos atrás. A expectativa daquela época era muito baixa. Bom, hoje também não é tão maior assim aqui no Brasil, não é verdade? Ele fala ainda, seria supérfluo mencionar muitas pessoas que, apesar de todos os outros parecerem felicíssimas, deram contra si testemunho exato ao odiar toda a atividade que empreenderam em seus anos. Mas, como tais lamentos não modificam nem os outros nem a si próprios, seus sentimentos retornam ao padrão habitual, logo depois de descarregados pelas palavras. Ou seja, a pessoa está infeliz com a situação que vive, infeliz com sua vida, reclama, seja na internet, seja no WhatsApp, seja na roda do bar, mas não muda, não age.
Mas por Deus vossa vida, ainda que se estenda por mais 1000 anos, estará confinado em um período muito estreito. Já os vícios não deixarão de devorar época alguma. De fato, é forçoso que logo vos escape esse espaço de tempo que é dilatado por via da razão, ainda que por natureza ele ocorra. Realmente não podeis apanhar nem reter ou retardar o mais veloz de todas as coisas. Contudo, permites que ela se vá como algo supérfluo e renovável. Ou seja, pessoas vivem como se a vida fosse infinita, como se a vida fosse renovável. A vida divide-se em 3 períodos: o que foi, o que está sendo e o que há de vir. Desses, o que estamos atravessando é breve, o que havemos de atravessar é duvidoso, o que já atravessamos é certo. Bom, obviamente, Sêneca está falando aqui para você o seguinte: você quer aprender a viver de verdade? Você quer chegar no momento da sua morte e falar: eu vivi uma vida plena? Eu vivi uma vida que valeu a pena ser vivida? Então, a primeira coisa que você deve analisar agora, nesse mesmo instante, é: meu passado, o que eu fiz, o que estava de errado. Muitas vezes a gente não quer remexer o passado por causa das lembranças ruins, de situações que nos deixam transtornados, mas eu digo, nós devemos sim analisar nossa vida para que dessa forma nós possamos evoluir, ver aquilo que nós erramos, ver aquilo que nós fizemos que não foi o melhor, ou aquilo ao qual sofremos e que não demos a devida atenção. E dessa forma, de maneira racional, moldar o nosso caráter, a nossa vida, para que aquilo não se repita mais. O estoicismo basicamente é o seguinte: o estoicismo é aquilo a qual eu posso controlar, eu hei de controlar de maneira a que possa melhorar a minha vida. E aquilo a qual eu não posso controlar, eu simplesmente eu vou ignorar e não vou ficar me lamentando pelo ocorrido. Então, na verdade, é isso que Seneca está falando para nós, que nós devemos nos concentrar naquilo que é realmente importante. A questão é que eu não sou detentor da verdade, nem mesmo Sêneca é detentor da verdade. Ele te dá um caminho daquilo que é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade está em quê? Em aproveitar o caminho, o trajeto da sua vida. Desde o momento que você nasce, se toma-se consciência como indivíduo até o final da sua vida. E não ficar se lamentando, ou se julgando, ou perdendo o seu tempo em coisas que não vão te levar a nada. Por exemplo, de que vale uma amizade que sempre é conturbada, só gera problemas, a pessoa chega a ser tóxica? Muitas vezes nós mantemos amizades tóxicas simplesmente porque temos medo de perdermos amigo, achamos que talvez possamos mudar o indivíduo, só que a transformação não é sua. A transformação depende da vontade de outrem. E como estoico, obviamente, se você não pode controlar, você não pode ficar perdendo seu tempo com aquilo. Porque quem vai ser punido será você. Quem irá se estressar será você. Outras coisas, bom, meu dia a dia, meu emprego não é bom, eu trabalho demais, meu salário é baixo e eu me sinto fatigado todo dia. Ótimo. Então, qual é a solução? Se o seu trabalho não é digno de você, se é um trabalho ao qual você não quer continuar, o que você deve fazer? Olha, talvez um caminho seja estudar e mudar de profissão. Olha, talvez eu deva guardar um certo dinheiro, me desligar dessa empresa, com esse dinheiro me manter por um tempo e conseguir um outro emprego diferente. Ah, mas está tão difícil arranjar emprego. Bom, se você vai pensar assim, então na verdade você vai passar uma vida somente se lamentando. Isso aqui serve somente como uma pequena cutucada, até um pouco pesada para alguns, de que talvez o que nós estemos fazendo com nossa vida não seja a melhor das formas de se viver. E cabe meu conselho, então, que a partir do momento, a partir de agora, a gente volte e analise. Valeu a pena? Vale a pena? Estou num caminho que sou pleno? Se a resposta for sim, parabéns, você está vivendo uma vida plena. Se a resposta for talvez ou eu não sei, então esteja na hora de criar novos sonhos e ir em busca deles. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham entendido o que nós discutimos aqui. Como é um monólogo, fica difícil tentar responder as dúvidas das pessoas que
estão assistindo, mas eu espero que vocês coloquem elas no comentário, que a gente pode tentar dar uma visão um pouquinho diferenciada sobre essa visão da viver a vida segundo Sêneca. No mais, eu pedi para vocês se inscreverem no canal. Isso ajuda muito a gente conseguir se monetizar e dessa forma manter o conteúdo e poder levar um pouco de conhecimento e filosofia para o dia a dia do brasileiro. Eu agradeço. Nós do Papo Reto Filosófico contamos com a sua ajuda. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e até a próxima!